Dentro de todo o glamour opulento do circuito do Grande Prêmio de Las Vegas, o circuito de rua ao longo da Strip, os carros de Fórmula 1, na sua noite de quinta-feira, uma fria noite de quinta-feira, eu achei que pareciam bastante inelegantes. Em parte porque os circuitos de rua obviamente levam muito tempo para se adaptar, para criar algum tipo de trilha, mas também porque em esse tipo de circuito eles parecem um pouco desajeitados quando estão deslizando por toda parte. De qualquer forma, foi isso que aconteceu na quinta-feira. Sem aderência alguma. Tudo se resumia a obter a temperatura dos pneus. E sem grande surpresa, como previsto na transmissão ao vivo, ver a Mercedes se saindo muito bem lá. Foi uma sessão difícil e a Mercedes é um carro um pouco nervoso e eles também estavam conseguindo temperaturas de pneus decentes. Sem dúvida sobre isso. Mas eu acho que o sinal ominoso para a Mercedes, Ferrari e Red Bull é que a McLaren, não tão eficaz quanto a Mercedes quando a pista estava sem aderência, teve dificuldades em fazer os pneus funcionarem. No entanto, quando a pista começou a ter um pouco de aderência na segunda sessão, quando eles saíram com combustível e pneus macios, a McLaren parecia muito, muito forte. Lando Norris novamente absolutamente fabuloso ao redor do circuito de rua. Mas não vamos desmerecer o dia de glória da Mercedes, porque Lewis Hamilton, após um grande prêmio do Brasil muito decepcionante para ele, onde o carro simplesmente se afastou totalmente dele em termos do que estava fazendo na metade da curva, a traseira estava descontrolada. Ele também não conseguia fazer a frente entrar. George Russell no outro carro fazendo um trabalho muito bom. Lewis se recuperou em Vegas, realmente. Muito bem, sem temperaturas de pneus, apenas jogando o carro um pouco, fazendo os pneus funcionarem e muito, muito bom, tanto no pneu médio, que claro, eles usaram enquanto a pista estava ganhando aderência, quanto no pneu macio no final da FP1 e também na FP2, quando ele foi rápido no pneu macio com pouco combustível, e foi o único piloto a ficar com o pneu macio com combustível no carro também, conseguindo uma boa performance. Uma boa escolha, eu acho, da Mercedes em optar pelo pneu macio para Lewis e o pneu médio para George com combustível no carro. Porque a pista está ganhando aderência, as coisas estão mudando o tempo todo. Você quer obter o máximo de dados possível para ver como o pneu macio vai se comportar, com as cargas de combustível e as condições de corrida. Então, um bom trabalho da Mercedes hoje. No geral, a equipe parecia muito boa, sem dramas organizacionais nesta ocasião, e Lewis fazendo muito por conta própria. Autoconfiança também, parecendo muito bem no carro. Mas foi Lando Norris que fez um tempo, quase inesperadamente, dado que a McLaren estava um pouco discreta no pneu médio, mas no pneu macio, realmente. Muito bom por Lando Norris. Oscar Piastri, novamente, não tão eficaz quanto Lando. E houve um momento em que Oscar bateu na parede na entrada. Em uma entrada muito larga para uma chicane. Chicane esquerda-direita, o que é incomum para Oscar porque ele costuma entrar um pouco mais cedo do que Lando. Mas um erro bagunçado de Oscar Piastri no pneu macio, mas ele parecia bom nas simulações de combustível. Vamos falar sobre isso em um minuto. Então, Lewis Hamilton foi o mais rápido, Lando Norris em segundo, George Russell muito bom no outro carro, 34.0. Fez uma boa volta no pneu médio com tanques cheios, e então a Ferrari, que deveria se sair bem em Vegas, é o tipo de circuito deles. Novamente, muitos bloqueios, muitos carros indo reto na curva 14 no final da longa reta. Parece que eles demoram uma eternidade na área de frenagem para entrar na 14. Praticamente todo mundo teve algum tipo de bloqueio ou momento. Há muito espaço ali. Você pode fazer seu donut, voltar ao ritmo sem muito drama, mas particularmente na FP1, mas também na FP2, muitos e muitos bloqueios e dramas ali. E particularmente com ambas as Ferraris. Mas Carlos Sainz, no final, com um pouco menos de erros do que Carlos Leclerc. Não significa muito em uma sexta-feira. Carlos comete muitos erros nas sextas-feiras, tipicamente. Mas Carlos Sainz parece bom na Ferrari também, apenas um pouco mais rápido do que Carlos Leclerc. E Pierre Gasly, que tem se saído muito bem recentemente, super rápido no Alpine, relativamente falando, super rápido, muito rápido em linha reta. Vamos falar sobre isso em um minuto também. Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg nas duas Haas Ferrari parecem bons. Mas, veja, onde estão Max Verstappen e Sérgio Pérez? Dado que a maioria dos outros pilotos está agrupada em termos de desempenho dos carros, é preciso dizer que dia horrível para a Red Bull. Dito isso, Max não conseguiu fazer uma volta adequada com o pneu macio. O safety car entrou. Quando Alex Albon parou com um problema de pressão de combustível na Williams, justo quando Max estava em sua volta mais rápida, então não leve isso muito a sério em termos de onde ele está na lista, e obviamente as coisas vão mudar para amanhã. Mas, de modo geral, a Red Bull está tendo muitos problemas para aquecer os pneus, colocando-os na faixa ideal para funcionar.
Quando eles colocaram peso no carro, adicionaram combustível no carro com o pneu médio, eles foram muito mais competitivos. Então vamos dar uma olhada nessas longas voltas das quais estou falando. Lewis Hamilton ali novamente com o pneu macio. Foi uma volta sensata com o pneu macio também, 38.6. Nada absurdo. 38.6. Novamente, repetindo aquele 38.9. E em termos dos Pirellis, que são obviamente propensos à degradação nessas condições frias, não foi uma volta ruim de forma alguma por Lewis com o pneu macio. Não tão rápido quanto aconteceu com George no pneu médio, 38.1. Muito boa volta de George. Fez o maior número de voltas também, como eu disse antes. Realmente boa volta, 38.9, 38.5, 38.1, 39.0. Olhe para isso, 39.3, 38.8. Muito boa volta. Lando Norris, apenas uma volta rápida, 38.8, 38.2, e então muito em tráfego, mas, obviamente, ali ou por perto. Oscar Piastri compensando isso com uma muito boa volta com tanque cheio, como eu disse, para a McLaren 37.3, que é na verdade a mais rápida de todas as voltas com tanque cheio que vimos hoje. Muito boa volta, mas então 37.3 e depois 38.2. Anormal, de Oscar. Acho que eles apenas disseram a ele: acelere, 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 veja o que podemos tirar desse pneu. Ele teve consistência razoável, 38.2, 38.3, 38.6, 39.4. Então a McLaren parece muito boa em termos de pneus vermelhos, voltas rápidas com pneus macios e também com combustível no carro. A Ferrari, como eu disse, ganhando ritmo à medida que a sessão avançava, nenhum dos pilotos conseguindo voltas perfeitas em termos de tráfego ou de não ter travadas, mas Carlos Sainz. Nada mal. 38.8, 38.3, 38.7, 37.8. Isso é melhor do que Max Verstappen, tenho que dizer. Então a Ferrari, no momento, como eu disse, fazendo um trabalho melhor do que a Red Bull, nenhuma surpresa real nisso. Esperávamos que a Ferrari estivesse indo bem. 38.3. Carlos Leclerc, 37.9. Não, tão rápido quanto Carlos. Então, tráfego terminou com um 38.6. Então, estão por aí. E, finalmente, Max Verstappen, 38.1, o que o coloca na faixa, mais ou menos na área de Lando Norris, 38.3, para Sérgio Pérez. Então, sim, nada mal. Para ambos os Red Bulls, ganhando aderência e equilíbrio, à medida que adicionam peso ao carro com combustível. E isso vai mudar, como eu disse, amanhã em termos de a pista se tornar muito menos verde. E então, finalmente, vamos dar uma olhada na armadilha de velocidade. Olhe para Pierre Gasly. Isso foi um mega vácuo, mas você diria isso. Esteban Ocon, 347. Então, o Alpine com muito pouco asa e mantendo isso com aderência. Impressionante ver isso para a Alpine. A McLaren muito rápida em linha reta, 344. Quero dizer, essa é mais a velocidade da faixa, não é dos líderes. Então você pode dizer que é o mais rápido dos líderes, 13,44, 13,44 para ambos os McLarens. Normalmente você os veria um pouco mais lentos que Mercedes ou Ferrari, mas lá estão eles, bem na faixa ou no Hard Rock Stadium, como você preferir ver. Max Verstappen, 3,44 também. Isso augura razoavelmente. Bem para ele amanhã, porque significa que ele não está usando muita asa em um dia em que eles tinham zero aderência. Então, eles não caíram na armadilha de colocar asa demais no carro. E isso deve ser uma configuração razoável para eles amanhã. E o mesmo vale para Sérgio Pérez. A Aston Martin também não é lenta em linha reta. E a Mercedes, surpreendentemente. Então, outro ponto sobre a Mercedes e por que eles foram uma das razões pelas quais estavam rápidos hoje quando a pista estava verde, correndo com muito downforce. Isso, eles presumivelmente sairão do carro, mas isso pode mudar o equilíbrio para amanhã. Muitas vezes vimos a Mercedes se sair bem na sexta-feira e depois meio que perder o ritmo ao entrar no fim de semana. Isso pode ser um indicativo de para onde eles estão indo. Eu imagino que eles terão que retirar downforce do carro. E como eu disse, isso terá um impacto no equilíbrio. 3,40 para Lewis Hamilton e George Russell, 3,39. E a outra velocidade máxima importante, Trap Ferrari, 3,38. Ainda mais lenta que a Mercedes. Carlos Sainz apenas 3,3. Então eles vão precisar retirar. Asa do carro também. Mas eu suspeito que a Ferrari, como sempre, terá um ponto de operação um pouco maior para seu carro à medida que mudam o equilíbrio e a pista ganha aderência. Bastante atualizações nos carros em Vegas, como você esperaria após a pausa que tivemos desde o Brasil. Este é o início do último triplo de 2024, é claro. Muitas dessas mudanças estão relacionadas às configurações de downforce mais baixas em Vegas, a asa dianteira, etc., ajustando-se ao que podem fazer na traseira. Mas também na Red Bull temos algumas novas cercas de piso no carro, que a Red Bull descreve como, ao elevar a borda superior da segunda, cerca de piso interna para a externa, um pequeno vórtice pode ser gerado
para beneficiar a borda do piso a jusante. Não tenho certeza se Max Verstappen estava sentindo muito benefício disso hoje, com zero aderência dos pneus. Não tenho certeza se essa nova cerca de piso teve algum impacto nisso. Mas, mesmo assim, é isso que a Red Bull tem feito. Na Mercedes, eles apenas ajustam a aba da borda de fuga, a asa dianteira, que é apenas para equilibrar o carro em termos das configurações de downforce que estão usando em Vegas. Mas na Ferrari, muitas mudanças. Ajustes semelhantes na asa dianteira especificamente para Vegas, mas mudanças significativas de desempenho nas cercas de piso, na carroceria do piso e na borda do piso, que a Ferrari descreve como não específicas para o evento. Esta atualização apresenta cercas de piso dianteiras reformuladas visando uma melhoria nas perdas que seguem a jusante. O volume da carroceria do piso dianteiro foi posteriormente reotimizado junto com a carga da borda do piso e a geração de vórtices no difusor. Então, soa impressionante. Vamos ver. Novamente, não acho que eles poderiam ter obtido muitas informações sobre a condição da pista hoje, mas à medida que a pista ganha aderência, vamos ver como a Ferrari se sai amanhã. Parece bom. Bom resultado do túnel de vento. Vamos ver se isso realmente acontece na vida real. Enquanto isso, na McLaren, apenas uma nova asa dianteira plana, que é específica para o circuito em relação ao nível de downforce em Vegas. Então, essas são as principais mudanças nos carros em Vegas. Como eu disse, a sexta-feira não foi um dia brilhante em termos de como os carros de Fórmula 1 se apresentaram, mas não há dúvida de que o circuito de Vegas, no geral, não penaliza muito os carros com falhas relativamente pequenas e certamente será uma grade muito competitiva, especialmente na frente e, claro, também no meio do pelotão. É esse tipo de circuito, há muito tempo em plena aceleração. Todos vão encontrar o tipo certo de compromisso entre a velocidade máxima e seu próprio nível de aderência e equilíbrio. E é isso que eu acho será refletido na qualificação. Enquanto isso, em expectativa no Japão, Terry Neville teve um grande problema no motor do Hyundai. Uma má sorte muito grande para ele. Ele foi super rápido nas primeiras etapas. Este é, obviamente, a rodada final que define o campeonato do Campeonato Mundial de Rally. E o carro dele simplesmente perdeu potência. E como não houve parada para serviço, eles não podem fazer nenhum serviço nos carros, ele teve que fazer cerca de 5 etapas com efetivamente ou potência de estrada no carro e simplesmente saiu da disputa, em termos de resultados até a noite de sábado. Não está tudo perdido, é claro, porque o Campeonato Mundial de Rally, ao contrário da Fórmula 1, permite que você se reorganize no domingo e há um sistema de pontuação diferente no domingo. Não está tudo acabado, mas é incrível após uma temporada assim perder potência após 3 etapas no Hyundai. E no outro carro, seu principal rival, obviamente Oti Tanaka, pelo campeonato de pilotos, teve uma corrida sem problemas na frente do pelotão. Então, será interessante ver como Terry se recupera disso. De qualquer forma, isso é rally, e tenho certeza nesta imagem é exatamente sobre isso que Carlos Leclerc e Carlos Sainz estão falando agora. De qualquer forma, grandes agradecimentos a Jetcraft, a OEM Exclusive e, claro, a Track Ninja. Obrigado a vocês dois por assistirem. Até amanhã.